Salmo 36. Tema: a fidelidade, a justiça e o amor de Deus são contrastados com o coração pecador do homem. Apesar de nossa condição decaída, Deus derrama o seu amor sobre aqueles que o conhecem. Autor: Davi. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas. As tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, reservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das suas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz. Vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Vamos estudar esse salmo da seguinte forma. Dos versículos de 1 a 5, vamos estudar sobre o caráter do ímpio. Vamos começar fazendo algumas perguntas e responder conforme nos diz a palavra inspirada deste salmo. Primeiro, como é o coração do ímpio? No versículo 1 diz: aos seus olhos é inútil temer a Deus. O grande problema do homem é o coração, tanto do justo como do ímpio. Mas o ímpio não sabe disso. O coração é a fonte da vida e é um símbolo de nossa mente, onde se encontram todas as faculdades que regulam nossa consciência. Há no coração do ímpio uma voz que não é mais a voz doce e suave da consciência, falando-lhe para agradar a Deus, mas é uma voz que lhe fala para transgredir. O grande problema do homem é o coração, e o grande problema do coração é a falta do temor a Deus. Os olhos de sua consciência têm uma visão materialista, egoísta e avarenta, uma visão impura. Eles não veem a Deus e sequer têm noção da presença do Eterno e Onipresente. Portanto, o temor de desagradar ao Senhor é algo que não passa pela cabeça do ímpio. Então, por que o ímpio não teme nem ao seu semelhante, a quem ele pode ver? Note no verso 2. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. A transgressão continua ali falando e agora o persuade de que não tem problema nenhum, porque ninguém vai saber, ninguém vai descobrir e nem será desprezado e odiado. E ele pode continuar fazendo o que quer. Portanto, o ímpio não tem o temor de Deus e não tem o temor do homem, porque age escondido nas trevas e nas sombras da noite. Segundo, como são as palavras do ímpio? Versículo 3. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Malícia é maldade, e dolo é engano. É assim que se manifestam as palavras do homem ímpio.
Através da aparência de boas intenções, ele comete a maldade pelo seu engano, porque fala uma coisa objetivando outra. Quando as pessoas menos percebem, elas foram enganadas e são vítimas da maldade de um homem que já se foi embora. E muitas vezes já estão fora do seu alcance. Terceiro, como são as obras dos ímpios? Davi continua dizendo que eles abandonaram a não fazer o bem, versículo 3. É uma simples consequência do rumo dos seus pensamentos e atitudes. Suas obras espelham coerentemente o mal que está em seu coração. Não nos iludamos com as manifestações de caridade que existem na TV e em outros meios de comunicação. Tudo isso é feito com dúbias intenções. Eles dão casas, roupas e comida para os pobres, mas com a intenção de fazer propaganda do seu nome e render muitos dividendos nessa empreitada. Eles fazem tudo isso com segundas intenções. Portanto, Deus diz que isso não vale nada. São justiças e caridades baseadas no egoísmo e não são aceitas. São meros trapos da imundícia, como diz em Isaías 64:6. Quarto lugar. Qual é a essência da vida do ímpio? Na conclusão desta parte, da primeira parte do Salmo, Davi resume a vida do ímpio em 3 estágios, conforme diz no versículo 4. Até a sua cama planeja a maldade. Não há nada de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O primeiro estágio, ele planeja. Esta palavra-chave significa maquinar, meditar, inventar, premeditar. O ímpio na sua cama antes de se levantar, planeja nas suas meditações matinais como irá executar o mal e a perversidade. Ele acorda pensando em praticar o mal. Ele planeja enganar, roubar, adulterar, matar e praticar toda sorte de males. Ele pratica uma meditação nada saudável. É uma meditação perversa, cheia de ideias más. O justo acorda e o seu primeiro pensamento se dirige a Deus e à sua palavra. Salmo 1, versículo 2. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. No segundo estágio da vida ímpia, ele se detém no caminho do mal. Ou seja, ele fica detido, ele analisa todas as possibilidades, calcula todas as circunstâncias, pondera em todos os resultados, e em uma tentativa de ser bem-sucedido. Disse Salomão no Provérbios 5:22, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas de seu pecado será detido. Ele está detido, obcecado, analisando o seu plano de ação e considerando as vantagens de suas próximas ações. No terceiro estágio, disse Davi, ele nunca rejeita o mal. Fica completamente decidido e deseja arrostar as consequências, sejam elas quais forem, porque ele não tem nada a perder. E como dizem as outras versões desse texto, ele não aborrece o mal. A implicação é a de que ele ama o mal e o pecado e a iniquidade e começa a se identificar com o pecado. A grande diferença entre o justo e o ímpio é a de que o justo odeia, aborrece o mal, enquanto que o ímpio ama o mal, o pecado e a perversidade. E se alguém ama o mal, não o aborrece, não odeia o pecado, isso faz parte de todos os seus atos. É a sua vida e o seu prazer. Então só pode esperar pelas trágicas consequências. Aqui estão as 3 etapas do pecado e de uma vida de pecado. Primeiro ele medita, considera e depois ele identifica. É assim que o ímpio age.
Qualquer pecado passa por 3 estágios. Por esses 3 estágios, o pecador planeja o mal, considera o caminho em que está entrando e finalmente se identifica com o pecado, amando-o e se apegando a ele. É por isso que no juízo final, Satanás e todos os seus anjos serão destruídos, e assim todos os pecadores juntamente. Porque o fogo que destrói o pecado terá de destruir aqueles que se identificam com o pecado e estão apegados a ele. Quinto, quem são os ímpios? Alguém poderia dizer: de fato os ímpios são maus. Eles são perversos, eles vivem na iniquidade, eles não têm lei, eles só praticam a maldade e merecem ser punidos. Eles merecem a morte. Davi também pensava assim. Mas um belo dia o profeta Natã veio à sua presença e lhe contou a história de um homem rico que possuía muito gado e muito rebanho de ovelhas e roubou a ovelha doméstica de um homem pobre. Davi se levantou no seu trono e julgou corretamente. Tal homem deve morrer. E Natã lhe respondeu: Tu és o homem que deve morrer, porque adulteraste com a mulher do teu próximo e o mataste para ficar com ela. Qual é o ímpio deste salmo na interpretação do apóstolo Paulo? Ele disse: Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há temor de Deus diante de seus olhos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 9, 18 e 23. Paulo prova que esse ímpio, sem o temor de Deus, em pecado, cheio de iniquidade, em pensamentos, palavras e obras, somos todos nós, ele se incluindo também. Mas se eu sou esse ímpio, se você é esse ímpio, cheio de corrupção e maldade, cheio de pecado, merecendo o castigo e a morte, onde está a nossa esperança? A nossa única esperança está no caráter de Deus. Onde nós vamos falar agora da segunda parte do Salmo, dos versículos de 6 a 10, sobre o caráter de Deus. Tendo analisado o caráter pecaminoso dos ímpios, Davi agora apresenta a grande esperança de todos os ímpios, na única esperança de todos os pecadores. Ele faz um grande contraste do caráter dos ímpios com o caráter de Deus. A única esperança dos ímpios, a nossa única esperança, está no caráter de Deus. Se não fosse o caráter amorável de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Primeiro, a sublimidade da misericórdia de Deus. No versículo 5 diz: O teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Misericórdia é a compaixão despertada pela miséria alheia. Os anjos não precisam de misericórdia, porque eles não caíram em pecado. Esta é uma necessidade humana. E onde está a nossa esperança? Nossa única esperança está na misericórdia de Deus que alcança os céus. Somos como aquele paralítico que estava deitado num leito pobre e miserável, um farrapo humano, e lá estava ele no tanque de Betesda. E ali se encontrava Jesus diante dele. Foi pela misericórdia de Jesus Cristo que esse homem pôde se levantar. A sua esperança estava no poço, mas era uma esperança vã. Somente Jesus pode ajudá-lo. E portanto disse-lhe: levanta-te e anda. E ele deu um salto para nunca mais ser paralítico e glorificava o nome de Jesus a cada passo. Nossa esperança se encontra em Cristo. A misericórdia de Deus está sempre ligada à sua fidelidade, e ambas alcançam os céus em sublimidade e imensidão. Segundo, a profundidade da justiça de Deus.
Assim se expressa o salmista no versículo 6. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Deus é justo e a sua justiça é tão alta como as montanhas do Criador, e ao mesmo tempo é tão profunda. Sua justiça e juízos são insondáveis. A sua justiça se manifesta nos seus juízos, que são como um abismo profundo. O homem caiu no mais profundo lamaçal de podridão e iniquidade. Mas Deus estava pronto para baixar-se e erguer o homem da sujeira do pecado e da imundície de sua iniquidade. Somos justificados em Cristo. Ele foi enviado e nele a justiça de Deus foi cumprida e derramada a ira divina sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e transforma ímpios pecadores em homens justos, oh glória! Porque Cristo morreu pelos ímpios, que somos todos nós. Romanos 5, versículo 6. Terceiro, a preciosidade dos atributos de Deus. Então agora, podemos dizer com o salmista, conforme ele fala no verso 7, como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. A misericórdia e o amor de Deus nos provém a fortaleza. A benignidade de Deus é tão preciosa que todos dependemos dela para viver. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Acolhemo-nos à sombra das asas do Altíssimo, em sua poderosa fortaleza. Estamos seguros, porque temos a Deus como nosso refúgio. Quarto, a perpetuidade do caráter de Deus. No versículo 10 diz: estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Assim disse o profeta Jeremias: as misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E Davi completa no Salmo 107, a sua misericórdia dura para sempre. E sobre a justiça divina, a tua justiça é justiça eterna. Salmo 119, 142. Graças a Deus, porque a sua misericórdia e a sua justiça continuam, e assim será pelos séculos, em términos da eternidade. Pela misericórdia temos os nossos pecados perdoados. Pela sua justiça recebemos diariamente de Cristo a força para vencer a Satanás. A justiça de Cristo para a nossa justificação nos é imputada, mas para a nossa santificação nos é comunicada. Concluindo o Salmo 36, versículos 11 e 12. Davi termina o Salmo com esta oração: não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Esta é a oração de conclusão que Davi faz para se proteger. Ele ora para que os pés dos insolentes e orgulhosos não o atinjam. Ora, para que as mãos dos ímpios não o afugentem. Ele sabia muito bem o que isso significava. O seu próprio filho Absalão se encheu de orgulho e o expulsou do seu próprio palácio, ameaçando matá-lo para usurpar-lhe o trono. Mas aquele filho transviado não se lembrou de que seu pai era um filho muito amado de Deus e que nenhum exército jamais o vencera. Sempre devemos orar para que o mal dos ímpios não chegue até nós. Sempre devemos estar em comunhão com Deus, a fim de que Ele nos avise contra o mal que os pecadores intentam contra nós. O seu próprio Filho, Jesus Cristo, precisou dos anjos que avisassem José, seu pai terrestre, para que tomasse cuidados especiais, porque Herodes queria matá-lo.
Nosso maior inimigo, Satanás, é um adversário vencido. Jamais deveremos esquecer que, se ele e todos os demônios são poderosos, Cristo é todo-poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos e dará uma vitória esmagadora ao povo de Deus. No final, quando todas as coisas estiverem resolvidas, quando tiver passado um milênio, conforme diz em Apocalipse 20, poderemos dizer com o salmista em suas últimas palavras deste salmo no versículo 12: lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Mas os justos estarão em pé diante de Deus e do universo. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, nós nos prepararmos. E eu te pergunto, você está se preparando? Jamais se levantará novamente o pecado com todas as suas consequências. Todo o céu proclamará a harmonia eterna e por toda a eternidade será exaltado o caráter do Criador em sua justiça e misericórdia, atributos tão sublimes que chegam até as nuvens e tão elevados que alcançam os céus. Deus te abençoe. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.